grande privilégio cultuar o Senhor, honrar a Ti, entoar canções ao Teu santo e eterno nome. Nós pedimos que o Senhor receba essas canções que entoamos como sendo a nossa adoração ao Senhor. Nosso desejo é Te amar, obedecer ao Senhor de todo o coração. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor está entre nós. Mas, Senhor, nós gostaríamos de sentir essa presença atuante, falando a nós, nos ensinando, ministrando a nossa alma. E nós pedimos que o Senhor realize isso hoje, através da Tua palavra. Nós precisamos de Ti. Nós clamamos para que o Teu nome seja honrado através da Escritura. E isso produz uma grande edificação ao nosso coração. Nós continuamos pedindo ao Senhor em favor da irmã Ritinha, da sua recuperação, que o Senhor tenha misericórdia dela, cuide, abençoe, renove completamente, que ela em breve esteja com seu bebê em casa. E também pedimos pela cunhada da irmã Thalita, que está prestes a ter bebê, que o Senhor também abençoe para que essa criança venha ao mundo com muita saúde e desde cedo aprenda a Te amar. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos a Gênesis capítulo 19, abrir a palavra do Senhor. Gênesis 19, nós temos, irmãos, nos domingos pela manhã, trabalhado uma série a respeito da vida do patriarca Abraão. Já tem algumas semanas que nós estamos considerando o capítulo 19, por conta da sua relevância para toda essa narrativa, e para até o desdobramento do Antigo Testamento, em alguns acontecimentos que eu vou procurar demonstrar para vocês hoje. O que nós temos visto até aqui? Nós temos visto os anjos chegando na casa de Ló. Nós já vimos os sodomitas tentando invadir a casa de Ló para estuprar esses anjos. E Ló oferecendo as suas filhas para que eles estuprassem elas no lugar dos anjos, dos seus convidados. Nós vimos Ló sendo lento em obedecer a ordem de Deus de fugir logo da cidade. O Senhor chegou ao ponto de, através dos anjos, ter que arrastar ele pela mão, ele e toda a sua família, para que ele saísse daquela cidade. Em seguida, Ló pede ao Senhor para não morar nas montanhas. Deus havia dito que ele deveria se refugiar nas montanhas, mas Ló pede para não ir para as montanhas, em vez disso ir para uma pequena cidade daquela região chamada Zoar. E o Senhor, por meio dos anjos, bondosamente permite que ele vá, e ele chega a Zoar. E lá ele assiste à destruição dessas cidades, Sodoma e Gomorra. Então nós paramos aí. Hoje nós vamos terminar a leitura dessa narrativa, mas nós vamos olhar um pouco mais de perto a família de Ló. Os eventos que ocorreram depois que ele saiu de Zoar, voltou a residir nas cavernas, o que foi que ali aconteceu, e nós vamos ver esse relacionamento dele com as filhas, como é que se deu, os problemas que ocorreram. E o nosso propósito, irmãos, é justamente pensar um pouco a nossa relação com o Senhor e ao mesmo tempo a nossa relação com a nossa família. O tema da nossa mensagem hoje de manhã é esse: pai piedoso, filhas ímpias. Então vamos ler e vamos fazer como temos sempre feito. A gente vai lendo a passagem e à medida que a gente vai lendo nós vamos parando e considerando. Então eu estou no versículo 30 do capítulo 19 de Gênesis, e aqui nós temos a primeira cena dessa passagem, que seria Ló mudando de residência novamente. Então o verso 30 diz: subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as suas duas filhas. Então nós falamos que inicialmente
Deus, quando se dirigiu a ele por meio dos anjos, orientou que ele fosse para as cavernas, que ele fosse para as montanhas. Mas ele ficou com medo da destruição pegar ele no meio do caminho, e ele rogou ao Senhor para que ele fosse residir em Zoar. E o Senhor, por meio dos anjos, permitiu. Isso está no versículo 20 até o verso 22. Mas aqui a gente leu que eles abandonam Zoar e voltam para os montes. E o texto diz que eles fizeram isso porque eles estavam com medo, eles tinham receio de permanecer naquela pequena cidade. De fato, irmãos, o texto bíblico não explica a razão desse medo. Poderia ser, de repente, que eles tivessem sido mal recebidos na cidade, ou que eles tivessem visto o estado moral e espiritual de Zoar, que estava caminhando para se tornar uma próxima Sodoma, e ele, vendo o que Deus tinha feito com as cidades, ele resolveu então sair de lá e se refugiar nos montes. Nós não sabemos de fato, mas uma coisa que fica muito clara aqui, irmãos, para todos nós, é que em nenhum momento o Ló considerou a possibilidade de voltar a residir com Abraão, voltar para o que foi a sua vida, voltar para o início, recomeçar sua vida espiritual com Deus como o era no passado. Em nenhum momento ele considerou isso. Ele não considerou voltar a Abraão, se tornar um peregrino, esperar em Deus. E o modo como o versículo 30 é escrito, dizendo que ele habitou numa caverna, é quase como se o narrador da história, que no caso é o Moisés, ele estivesse preparando o leitor para o que vai contar em seguida, porque foi justamente essa ideia dele habitar, a ideia de que foi um longo tempo, ele permaneceu muito tempo naquela caverna, foi justamente nesse contexto de uma vida completamente sem propósito, é que vai ocorrer aquilo que nós vamos ver nos versículos posteriores. E é aqui, irmãos, nessa passagem precisamente, em que fica muito claro o tipo de coração que as filhas de Ló haviam adquirido enquanto estavam em Sodoma. Elas haviam sido salvas da destruição, mas o coração delas ainda continuava um coração sodomita. Versículo 31, vamos ler? Eu chamei o versículo 31 de falta de perspectiva divina. Veja que elas não têm qualquer perspectiva de enxergar a vida a partir do Senhor. Versículo 31, então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Então, imagina que elas permanecem um bom tempo com o pai naquela caverna, e à medida que o tempo passa, elas chegam a certas conclusões. Primeiro é que o pai estava velho. Quando elas dizem que o pai estava velho, era um modo de dizer que ele não tinha mais perspectiva de se casar novamente, de continuar sua família, de gerar filhos que pudessem dar continuidade à sua descendência e ao seu nome. A segunda ideia que ela chega à conclusão é que não há homem na terra que venha unir-se conosco segundo o costume da terra. Isso é um eufemismo para relações sexuais. Então ela diz: nós não temos homem para casar, não temos homem para coabitar, nós não temos condições de gerar filhos. Então, não sei se os irmãos percebem isso, mas esse tempo que elas permanecem naquela caverna meio que rouba as esperanças dela. Produz nelas insegurança, medo com respeito ao futuro. Elas não têm nada de esperar em Deus, nada de orar. E em nenhum momento, por exemplo, elas pensaram que o mesmo Deus que tirou a gente de Sodoma, o mesmo Deus que livrou a gente da destruição, Ele é todo poderoso para cuidar da gente aqui e preparar todas as nossas necessidades. Elas não tinham esse tipo de perspectiva espiritual, de enxergar a vida a partir da providência, do cuidado e dos planos de Deus. Elas não tinham esse tipo de perspectiva. A única perspectiva que havia dominado o coração delas era a perspectiva de Sodoma. Era a única maneira que elas enxergavam de resolver a vida e de continuar vivendo. E esse tipo de coisa, irmãos, acontece com todos nós, quando nós perdemos esse foco na eternidade, quando nós deixamos de enxergar os problemas da nossa vida, a perspectiva espiritual, e começamos a considerar simplesmente dentro dos padrões humanos. Foi isso que elas fizeram. Tá, vamos ao versículo 32. Versículo 32 eu chamei de moralidade torcida.
A mais velha diz o seguinte: vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Por 2 vezes nessa passagem, elas vão repetir essa mesma ideia: conservar a descendência do pai. Irmãos, de fato, querer honrar o nome do pai, querer que a descendência do pai continuasse, que o nome dele continuasse em gerações posteriores, isso é um pensamento nobre. O problema é que elas queriam fazer isso completamente fora da vontade de Deus. Elas queriam fazer isso a qualquer custo. Elas queriam ter filhos pisoteando todos os outros valores que Deus estabeleceu para os seus filhos. Novamente você percebe que falta nelas aquela perspectiva divina. Eu não sei, você que está um pouco acostumado com o Antigo Testamento, tem uma expressão que é bem repetida que diz assim: o Senhor é quem abre a madre. Você já deve ter lido isso no Antigo Testamento. Elas não têm essa perspectiva. O Senhor dá filhos, é o Senhor que faz a gente gerar, é a providência de Deus. Mas uma das coisas que espantam qualquer leitor nessa passagem é que elas falam isso de um modo muito natural. Elas estão falando aqui, provavelmente, do pecado mais repulsivo que pode existir para quem é pai. Mas elas estão falando isso com muita naturalidade. Vamos dar vinho para ele vai dormir, nós vamos nos relacionar, nós vamos ter filhos. E esse ar de naturalidade é mantido durante toda a narrativa. E aqui, irmãos, é quando começa a mostrar para a gente o tipo de coração que essas jovens tinham. Quem sabe quantos amigos e amigas elas tiveram nos tempos em que viviam em Sodoma, que eram frutos de lares incestuosos. Muito provavelmente elas viram isso. Muito provavelmente elas devem ter crescido ouvindo os adolescentes, jovens da sua idade, falando das experiências de intimidade sexual que tiveram dentro de casa com os membros da própria família. Elas cresceram ouvindo isso. Elas inclusive até sabiam, embora fossem virgens, o texto diz que elas sabiam muito bem como poderiam seduzir a um homem ao ponto de deixá-lo completamente passivo e ter relações com ele. Elas sabiam como fazer isso, e a questão é: onde foi que elas aprenderam? Onde foi que elas receberam esse tipo de semente? Então é aqui que nós percebemos o coração de Sodoma dentro delas. Elas foram resgatadas de Sodoma, mas o coração delas ainda continuava segundo os padrões daquele povo. Então, irmãos, o que eu estou tentando demonstrar aqui para vocês é que essa convivência demasiada com pessoas mundanas capturou o coração delas, distorceu os valores, a tal ponto que elas podem falar de um pecado altamente repulsivo com a maior naturalidade do mundo. Bom, isso nos leva à próxima cena, verso 33 ao verso 35, que eu chamei de incesto. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhes a beber vinho também essa noite. Entra e deita-te com ele, para que conservemos a descendência do nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Vocês percebem assim a fluidez natural da narrativa? Aqui está falando de uma coisa altamente repulsiva, mas está sendo tratado como uma coisa bem comum, quase como é descrito os outros casamentos do Antigo Testamento. Isso, não pense que é uma coisa despercebida, é intencional. É para mostrar como era o coração delas. Elas estavam fazendo algo que para elas era natural. Seduzir o pai, seduzir ao ponto de deixá-lo com seus sentidos embotados e poderem se deitar e ter relações íntimas com o próprio pai.
E depois no outro dia a mais velha vem, conversa com a mais nova, como se tivesse feito a coisa mais natural. Ontem à noite deu certo, eu consegui ter relações com o nosso pai, agora hoje é você, vamos embebedar ele de novo e hoje vai ser o seu dia. Aqui, irmãos, tem uma espécie de uma ironia dura. Esse homem que um dia havia oferecido as suas filhas virgens para que todos os homens de Sodoma as estrupassem, agora ele tem que passivamente se relacionar sexualmente com elas. Verso 36 ao verso 38, nós temos o fruto disso tudo. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami, ou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Tem um silêncio muito constrangedor entre o verso 36 e o verso 37. É um silêncio de 9 meses, constrangedor. É um silêncio que nada fala sobre a reação de Ló, de tristeza, de confrontação, de arrependimento. Não tem nada, o texto omite isso. Novamente, a narrativa sempre está assumindo aquele tom de naturalidade, de normalidade, algo intencional. Os nomes que esses dois garotos receberam, irmãos, seriam uma espécie de recordação diária para Ló do quanto ele fracassou em ser homem de Deus e ser um pai que conduzisse as suas filhas ao Senhor. Todos vocês sabem bem que no Antigo Testamento os nomes tinham significado. Então o nome ele podia estimular uma conversa muito edificante. Imagina assim, você indo visitar a tenda de Abraão, aí você entra lá na tenda dele, é recebido por ele naquele ambiente bem prazeroso, e de repente Abraão traz pela mão seu filho pequeno e diz assim: ó, esse aqui é meu filho Isaque. E o nome Isaque significa ele ri, ou significa sorriso. E isso desperta em você curiosidade. Abraão, por que sorriso? Por que ele ri? Por que sorriso? E aí Abraão começa a contar, isso é a história da nossa família, a gente não podia ter filhos, e um dia o Senhor apareceu para a gente, e nos prometeu um filho, e nós sorrimos na hora com o coração meio incrédulo, e por causa disso Deus deu o filho, e disse que o nome dele tinha que ser Sorriso. Então é como se o nome desse um pouco de identidade àquela família. Agora você imagina a mesma situação, só que não mais na tenda de Abraão, agora você entrando lá na caverna em que o Ló morava. E aí você entra lá, é bem recebido, e de repente vem as duas filhas de Ló com os seus filhos apresentar a você. E a mais velha chega assim para você e diz: ó, esse aqui é o meu filho, o nome dele é Moabe. Moabe significa do pai, gerado do pai. Aí em seguida vem a mais nova dizendo: esse aqui é o Ben-Ami ou Ben-Ami. A gente sempre tem dificuldade com acentuação no hebraico, porque o hebraico antigo não tinha acentuação. Então esse aqui é o Amon. E aí Amon, mas Amon significa filho do meu parente. Será que seria clima para continuar a conversa? Por que do pai, né? Acho que não teria mais clima para continuar nenhum tipo de conversa. Os nomes que esses meninos receberam seriam uma completa recordação do quanto esse homem falhou. Cada vez que ele repetia o nome daquelas crianças, era uma recordação do grande pecado que ele havia sido submetido. Meus irmãos, a narrativa a respeito de Ló encerra aqui. Nós não sabemos o que acontece na vida desse homem posteriormente. Nós não sabemos se ele se arrependeu. Nós não sabemos se ele voltou e se encontrou com Abraão novamente. A Bíblia se cala a respeito dele. Você que já leu a Bíblia toda, percebe que normalmente a Bíblia se pronuncia a respeito dos últimos dias dos grandes servos de Deus, das grandes mulheres de Deus, como é que viveram, como é que morreram. Normalmente a Bíblia traz algum tipo de relato fúnebre, mas a Bíblia se cala completamente a respeito desse homem. E se não fosse aquela referência que a gente leu em vários cultos aqui, de 2 Pedro capítulo 2, versículo 7, que chama ele de justo, que diz que ele tinha uma alma justa, que diz que ele
sofria todos os dias vendo o pecado de Sodoma, nós até teríamos uma certa dificuldade em acreditar que ele foi um homem de Deus, por conta da maneira como ele viveu. E esse aqui, irmãos, não deve estranhar a gente, porque esse é o fim de todas as pessoas que andam pelo caminho dele. É o fim de todas as pessoas que colocam Deus de lado, que em vez de construir um altar, está preocupado em construir uma carreira, que está preocupado com lucros em vez de buscar o Senhor, que está preocupado mais com as coisas daqui da terra do que com as coisas celestiais. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da nossa família e de nossa vida, para que nós não nos peguemos andando pelo mesmo caminho desse homem. Duas grandes nações surgiram de Amon e de Moabe, os Amonitas e os Moabitas. Você que já leu o Antigo Testamento sabe bem disso. E aqui nós temos um grande número de outras ironias bíblicas. Os Amonitas e os Moabitas se tornaram inimigos ferrenhos de Israel. Inimigos ferrenhos. Uns 500 anos, mais ou menos, uns 500 anos depois desse acontecimento aqui, Israel está no deserto, fugindo do Egito, indo em direção à terra prometida, e eles estão passando pelo terreno de Amon e Moabe. E Moisés intercede aos reis de lá, dizendo: deixa a gente passar, nós não vamos invadir vocês, nós não vamos pegar em uma espiga da plantação de vocês. Se a gente quiser qualquer comida, nós vamos comprar de vocês. E os Moabitas e os Amonitas não só deixam de permitir que Israel passe, mas eles atacam Israel para que Israel não passe. E aqui é a grande ironia, porque o ancestral de Israel, Abraão, foi lutar em favor de Amon e Moabe na pessoa de Ló, quando Ló foi preso por aqueles reis, conforme nós vimos em capítulos anteriores. Aqui é a grande ironia: um dia Israel salvou Amon e Moabe, e agora Amon e Moabe está tentando destruir Israel. Essa é a grande ironia. Passou mais alguns anos, Israel ainda está no deserto, e os reis de Amon e Moabe começam a ficar preocupados, porque eles são um povo muito poderoso, eles têm um Deus que está cuidando deles muito, e que eles estão destruindo todas as nações, e eles ficam com medo disso, e eles contratam um profeta para amaldiçoar Israel, Balaão. E aqui nós temos outra ironia, porque um dia Abraão intercedeu por Ló. Um dia Abraão dobrou seus joelhos diante de Deus e falou assim: Senhor, o Senhor não pode destruir o justo e o ímpio juntos. Então um dia Abraão intercedeu por Amon e Moabe, e agora Amon e Moabe está tentando amaldiçoar o povo de Deus. Como eles não conseguem amaldiçoar, eles mudam a tática. Vocês conhecem a história, Deus converteu aquela maldição em bênçãos, eles resolveram mudar a estratégia, e olha a estratégia: em vez de amaldiçoar, eles pegaram mulheres jovens, bonitas, da nação deles, e infiltraram essas mulheres no meio do povo de Israel, para que os jovens israelitas começassem a ter relações com essas meninas, e participassem de rituais profanos e pagãos, relacionados à sexualidade, e abandonassem o Deus verdadeiro. Não é irônico isso? Porque foi algo muito parecido com o que as mães dessa nação fizeram. Quando você lê o livro de Juízes, grandes opressores do povo de Israel, Amon e Moabe, Israel teve que pagar imposto, teve que viver como escravo debaixo do jugo deles durante muitos anos. Quando chegamos na época de Davi e de Salomão, talvez foi o tempo em que houve mais paz para Israel e houve uma relativa tranquilidade no trato com esses povos. Mas tão logo Salomão morreu e o reino foi dividido, nós temos novamente Amon e Moabe surgindo como inimigos cruéis do povo de Deus. Talvez a única exceção que a gente tem seja a figura de Ruth. Ruth, ela é moabita, e ela se casa com Boaz e se torna ancestral do rei Davi, que futuramente viria o Senhor Jesus Cristo. Mas lembre-se que o valor de Ruth
não está necessariamente em ela ser uma moabita, mas no fato de que ela se converteu ao Deus verdadeiro, e ao se converter ao Deus verdadeiro e casar-se com Boaz, ela se tornou da tribo de Judá, através de conversão e de casamento. Mas é a única exceção que a gente poderia mencionar. Então, irmãos, aqui nós temos o fruto disso tudo. O fruto das escolhas que esse homem fez um dia na sua vida, produziu todo esse problema que continuou depois da morte dele por muitos anos com seus descendentes. Pois bem, vamos caminhando aqui para as nossas conclusões. Eu quero trazer algumas lições finais e depois nós vamos orar. E estamos, pela misericórdia de Deus, fechando o capítulo 20, né? Estava demorando tanto que eu estava achando que Jesus ia voltar e a gente não terminava esse capítulo 20. Irmãos, a primeira lição que eu quero dividir com vocês é essa: somos de Deus, mas somos vulneráveis. Somos de Deus, mas somos fracos. Ló era de Deus, Ló era convertido, Ló era justo. O texto sagrado diz que ele sofria à medida que ele via os tentáculos do pecado espalhados em cada esfera da sociedade daquele povo. Ele nunca se tornou um imoral, ele nunca mergulhou de cabeça no meio do pecado daquele povo, mas mesmo assim ele se permitiu ser vulnerabilizado, à medida em que ele passou a amar demais o dinheiro e se afastar do Senhor. Ele era de Deus, mas ele se afastou do Senhor, ele se afastou de Abraão. Ele tentou levar a vida do jeito dele. Ele construiu uma existência toda fundamentada em carreira, negócio, poder, popularidade, tudo aquilo que as pessoas hoje estão dando à sua vida. E isso tornou ele um homem vulnerável e fez com que ele colhesse um fruto amargoso na sua vida e na sua família. Nós somos de Deus, irmãos, mas nós somos vulneráveis. Nós somos vulneráveis física, emocional e espiritual. É possível você ter uma vida ética do ponto de vista humano admirável, e mesmo assim você está distante de Deus. Mesmo assim você tem um coração que não pertence ao Senhor. Nós sempre convencionamos pensar que as pessoas que de fato estão longe de Deus são aquelas que caem em pecados escandalosos, aqueles pecados que chocam, aqueles pecados que escandalizam, que as pessoas sofrem, choram. Nem sempre é assim. Aqui nós temos um homem que tem uma moralidade admirável em diversos sentidos, mas ele tinha um coração que não pertencia completamente ao Senhor. Ele tinha um coração que amava o dinheiro, a popularidade e o poder. Então perceba isso e olhe para dentro de si. E imagine que para você estar longe de Deus, você necessariamente não tem que deixar de congregar, você necessariamente não tem que abandonar a convivência com o povo de Deus. Basta simplesmente você cultivar um tipo de um amor morno por Deus, um amor que não tem Ele como sendo o primeiro lugar. Basta simplesmente no seu coração você cultivar um tipo de escala de valores, onde você coloca um monte de coisa em primeiro lugar, antes de colocar o reino de Deus. Você coloca a carreira, você coloca a sua família, você coloca o poder, você coloca o entretenimento. E nós estamos aí, irmãos, com o mundo ao nosso redor, oferecendo todas essas coisas, colocando isso diante de nós para tentar capturar o nosso coração. E nós aprendemos aqui na vida de Ló que até o mais maduro de todos os crentes, ele vai cair e ficar prostrado se ele se permitir ficar longe de Deus, que o faz forte. Eu queria dar uma palavra com os jovens da nossa igreja. A vida de Ló é muito instrutiva para vocês também, porque todas as escolhas que Ló fez, ele fez quando era jovem. A gente poderia dizer que o veneno que acabou destruindo a sua vida e a sua família, esse veneno ele foi bebido quando ele ainda era jovem. Tudo começou quando ele resolveu se apartar de Abraão.
se apartar de Abraão, não viver mais na presença do Senhor, ir construindo as suas tendas, até se aproximar de Sodoma e chegar lá e formar a família dele no meio daquele povo. Foi ali que as coisas começaram, foi ali que a vida dele começou a ser desencaminhada. Então preste atenção, jovem, na escolha que você está fazendo hoje. Preste atenção nos caminhos que você está andando, com quem você está falando, nos tipos de valores que estão formando o seu coração, nas suas atitudes hoje, porque muito do que você será no futuro tem a ver com as escolhas que você está fazendo agora. Então aprenda isso, olhe para a vida desse homem e seja sábio em Cristo Jesus. Esse homem, meus irmãos, ele é colocado como um exemplo para a igreja de Cristo, um exemplo para todos nós, de que nós não podemos nos afastar do Senhor. Nós somos fracos, nós pecamos, nós desobedecemos, nós fazemos coisas que não combinam com o status espiritual que o Senhor Deus nos colocou. Tudo isso é verdade, mas tem uma coisa que nós nunca podemos nos permitir, é nos afastar de Deus. Nós caímos, nós tropeçamos, mas nós levantamos. Senhor, eu estou aqui, Pai, me perdoa, eu quero recomeçar, me ajuda, me fortaleça. A única coisa que você não pode fazer é se distanciar do Senhor, porque é só no Senhor que você vai encontrar o poder que necessita para vencer o mundo, a carne e o diabo. Portanto, lembre-se disso, somos de Deus, mas nós somos vulneráveis. E que a percepção dessa vulnerabilidade nos leve para o Senhor, porque lá nós vamos ter arrependimento e força para continuar. Segunda lição: lute todos os dias pelo coração dos seus familiares, especialmente nas pequenas coisas. Não ignore os sinais de que há alguma coisa errada dentro da sua casa. Não tolere o profano, o vulgar, a indecência no meio da sua família. Ló, ele até conseguiu algumas coisas boas. Por exemplo, as filhas dele permaneceram virgens muito tempo. Então, numa sociedade como Sodoma e Gomorra, um homem conseguir criar 2 filhas virgens, de fato, isso era uma coisa louvável. Mas ele se perdeu nas pequenas coisas. Ele não se atentou naquelas coisas pequenas que formam o caráter dos nossos filhos. E aqui, irmãos, essa é uma das batalhas mais sérias e mais profundas para a gente hoje. Nossos filhos estão cercados de todo tipo de informação: rede social, escola, vizinhos, amigo, televisão, YouTube e por aí vai. Um volume de informações, uma enxurrada de informações que estão muitas vezes dedicadas em fazer com que os nossos filhos vejam com naturalidade aquilo que eles deveriam ver como pecado, que os nossos filhos experimentem aquelas coisas que eles deveriam repudiar, que os nossos filhos sejam aquilo do qual eles deveriam fugir. E nós devemos prestar atenção nisso. Nós devemos prestar atenção às sutilezas, prestar atenção naquilo que os nossos filhos estão gostando, do entretenimento deles, dos jogos, dos canais do YouTube que estão assistindo, das amizades, do que andam lendo, do que andam ouvindo, da mudança de linguagem deles, de comportamento. O que nós percebemos às vezes na igreja, irmãos, é que aquelas épocas em que os nossos filhos mais estão precisando da gente são aquelas épocas que nós estamos nos afastando deles. Enquanto são pequenos, nós estamos preocupados com tudo, com a formação, com o estudo, e o vestuário, e a alimentação, e aquele cuidado. Quando o filho vai crescendo, a gente já está independente, já pode fazer tudo só, já estuda só, e às vezes a gente vai caindo nesse conformismo, e nós não percebemos que é precisamente naquele momento em que eles mais necessitam da gente. Então o que eu estou falando aqui para todos nós é que nós não podemos ser passivos. Nós não podemos assumir que os nossos filhos vão simplesmente por eles mesmos conseguir subjugar certas coisas. Às vezes eu tenho ouvido pais que falam isso: mas isso é um exagero, porque eu convivi com esse tipo de coisa e nem por isso eu me perdi. Mas isso é um tipo de uma presunção muito tola. Porque você está assumindo que o seu filho é igual a você e que ele vai reagir diante de certos fatos e questões como você reagiu, e nós sabemos que nem sempre é desse jeito.
Então não seja passivo. Não fique esperando a escola educar o seu filho. Não fique esperando a igreja discipular o seu filho. A igreja é sua parceira. Mas a igreja não tem condições de ressuscitar aquilo que você já deixou morrer dentro da sua casa. Não tem condições de fazer nada disso. Às vezes, algumas medidas radicais precisarão ser tomadas, e eu creio que foi isso que faltou na vida de Ló. Ele precisava ter tomado decisões firmes com respeito à sua família, à formação da sua família. E às vezes você vai ter que tomar uma decisão um pouco mais radical. Mudança de escola, afastar-se de uma certa família, limitar o uso da internet, da televisão, e até uma coisa que a maioria sequer está considerando, mas que seria muito nobre, quem sabe até diminuir um pouco o padrão de vida, para você ter condições de ter mais tempo de estar com a sua família, instruindo, permanecendo juntos, tendo comunhão, dando influência. Às vezes decisões como essa terão de ser tomadas, e fazer tudo isso debaixo de muita oração, dependência do Espírito Santo, porque sempre que nós falamos esse tipo de coisa para os pais, a reação imediata dos pais mas se eu apertar demais vai se revoltar, vai crescer revoltado com a igreja. Junto com essas medidas que a gente toma, que às vezes são um pouco mais radicais, nós fazemos cada uma delas debaixo da instrução de Deus, da comunhão com Deus, na dependência do Espírito Santo, clamando para que o Senhor use essas coisas para o bem da nossa família. E por último, que complementa essa ideia, seria: discipule a sua família, mentorie a sua casa, porque nós não lutamos pelo coração da nossa família apenas dizendo não, apenas limitando, apenas colocando barreiras. Não é só isso. Nós lutamos pelo coração da nossa família sendo e mostrando para eles aquilo que eles devem ser. Você deve ter percebido pela narrativa que Ló, ele até conseguiu evitar os padrões imorais de Sodoma, mas ele não conseguiu semear esses princípios no coração das suas duas filhas. Ele nunca caiu na imoralidade, mas ele não conseguiu trabalhar isso no coração dos seus próprios familiares. E esse é o nosso trabalho, irmãos. Nós temos que lutar semeando aquilo que é bom, não descansar até que os nossos filhos se convertam. Enquanto nós não vemos os nossos filhos convertidos e tendo vida com Deus independente de nós não podemos descansar. E depois de vê-los convertidos, nós vamos lutar pela maturidade espiritual deles. Não descansar até vê-los em comunhão com o Senhor, orando por si próprio, temendo a Deus, tendo prazer em orar, desejando ler a Bíblia, amando a igreja, valorizando a igreja, tratando a igreja como sendo um local de espiritualidade, de crescimento, de andar com Deus, lutando para que eles desenvolvam valores como coragem de fazer o que é certo, mesmo sofrendo prejuízo, desenvolver neles aquilo que chamam de imaginação moral, honra, generosidade, sinceridade, respeito, criar nos nossos filhos visão de família, visão de casamento, visão do reino de Deus, desafiar os nossos filhos a serem ousados em servir a Deus, trabalho missionário, ministério, missões. É assim que nós lutamos pelo coração dos nossos filhos. E se você não fizer isso, outras pessoas ou outros valores vão capturar os corações deles. Não tem meio termo. Ou você será um instrumento de Deus para conquistar o coração da sua família e trazê-la para perto do Senhor, ou você será uma pessoa tremendamente passiva, e o mundo vai fazer isso. O mundo vai fazer isso. A gente vai abrindo as concessões, e quando os nossos filhos crescem e vão fazer essas coisas, a gente chora. Eu vejo muito isso. Os pais que, quando chegam a época de carnaval, eles vestem os filhos com roupas carnavalescas para ir para as festinhas da escola de carnaval, não, mas isso é coisa de criança, isso é só brincadeira. Mas quando seu filho cresce e quer ir para o carnaval, aí você vai chorar.
Dizer, meu filho se perdeu, meu filho bebeu, meu filho se prostituiu. Você se omitiu nisso. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado. Pais que ficam bebendo na frente dos filhos. E aí o filho cresce vendo você bebendo. E às vezes você presume, mas eu cresci vendo gente bebendo na minha frente e nem por isso eu me tornei um alcoólatra. E você presume que a mesma coisa vai acontecer com o seu filho. Então nós temos que tomar posturas. Irmãos, eu estou falando isso e sei que alguns podem me considerar radicais, mas eu quero dizer o seguinte, é que a igreja de Deus está perdendo uma das suas maiores características nesses últimos anos: distinção do mundo. Cada vez mais nós estamos mais parecidos com eles. Na tentativa da gente dialogar com eles, nós estamos sendo capturados por eles, porque hoje se defende essa ideia de que a gente deve descer do pedestal de certos valores, para a gente poder dialogar, se comunicar com as pessoas do mundo e então ganhá-las. Está acontecendo o contrário. A gente baixou o nível e se tornou parecido com eles. E a gente não está capturando. O que está acontecendo é que os nossos filhos é que estão sendo capturados. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele tenha misericórdia da nossa família, que Ele tenha misericórdia da nossa casa, e que o exemplo desse homem nos leve a pensar profundamente que nós corremos um risco tremendo de perder a nossa família. A nossa sociedade hoje é uma sociedade muito parecida com Sodoma e Gomorra. E se nós não tomarmos medidas firmes, fundamentadas na palavra de Deus, tomar decisões sérias, contando com a dependência e o poder do Espírito Santo, nós corremos risco de perder aquelas pessoas que amamos. Que Deus nos abençoe e que Ele tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos fazer uma oração nesse momento. Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós não queremos perder a nossa família. Nós não geramos filhos para ir para o inferno. Nosso desejo, Senhor, é ter uma nação santa, uma geração santa a partir da nossa casa. O Senhor conhece o momento que nós estamos vivendo hoje. Nossa família está cercada de tudo aquilo que não presta. Muitas influências, muitas vozes, tantos esforços para capturar o coração das nossas crianças. Nós estamos aqui, Senhor, clamando por Tua misericórdia, clamando que o Senhor nos dê força, nos dê antes de tudo percepção, nos ajudando a ver a nossa família com os olhos da fé e enxergar todas essas influências malignas que estão cercando o coração dos nossos entes. E ao mesmo tempo que o Senhor nos dê força, coragem, ousadia para tomar decisões difíceis, decisões que não são populares, decisões que não estão de acordo com os princípios desse mundo, mas que visam conquistar e manter o coração dos nossos entes perto de Ti. Nós necessitamos disso, Pai, nós precisamos da Tua graça. Nos ajude, Senhor, para que não sejamos passivos. Nos ajude a dedicar tempo, energia, valor, e não descansar enquanto não vermos os nossos filhos salvos, fiéis, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Também livra, Senhor, a nossa vida, a nossa própria vida, para que não sejamos semelhantes a esse homem que se perdeu, que permitiu que os seus valores espirituais e a comunhão contigo fossem diluídos pelas ofertas desse mundo. Não deixa, Senhor, que nós saiamos perto de Ti. Usa da Tua graça, do Teu Santo Espírito, para todos os dias nos trazer à memória que nós precisamos do Senhor, para semear no nosso coração aquela dependência que precisamos ter única e exclusivamente da Tua graça. Nos ajude, Senhor, a receber poder do Espírito Santo para viver uma vida que Te agrada aqui nesse mundo. Nós somos fracos,
nós somos vulneráveis, nós somos pecadores, e é por isso que nós clamamos por essas coisas, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.